Fala, nação Alviverde, beleza, rapaziada? Pessoal, vamos aqui acompanhar mais um corte que eu trouxe pra vocês. Acabei de separar esse corte aqui do canal ESPN, repercutindo pra gente as últimas informações do Verdão, que enfrenta amanhã, rapaziada, às 9h30, o Fluminense, que é um time chatinho, mas pode ter a lei do ex com o Arias em campo. Vamos aqui repercutir tudo, mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like e solta o palpite de vocês aí também nos comentários, beleza? Bora pro vídeo. Troféus juntos, e é isso que ele espera agora também no Corinthians, com a camisa do Corinthians jogando ao lado do Memphis. Daqui a pouco ele volta e dentro do ESPN.com.br a gente vai acompanhar também mais da repercussão da entrevista do Zaccaria Labiá. Vamos para o Palmeiras agora, o Vinícius Nicoletti está com a gente, trazendo informações então do time que tem um jogão, hein, Vinícius? Bem importante no meio de semana pelo Brasileiro, além, claro, da partida da semifinal do Paulista, marcada então para o domingo. Ainda não tem arbitragem, né, Vinícius? Ainda não, Bruno. O Palmeiras também espera essa informação, né? Principalmente no jogo contra o São Paulo, depois que o técnico Abel Ferreira reclamou demais do jogo contra o São Paulo, que depois daquele jogo, depois de toda a reclamação dos São Paulinos no pênalti, o Palmeiras não teve mais pênalti marcado. Teve agora, no jogo contra o Capivariano, um pênalti claro em cima do Arias, e o Arias é a grande dúvida do Palmeiras para esse segundo jogo. A tendência é ele no banco de reserva, sem dúvida, deve começar na reserva contra o Fluminense e até no jogo de semifinal do final de semana contra o São Paulo. Time base do Palmeiras, que o técnico escalou 4 vezes nos últimos 5 jogos, o Palmeiras conseguiu 4 vitórias, só descansou alguns jogadores diante do Guarani, então todo o planejamento do Palmeiras para chegar com a equipe titular nesses próximos jogos, na reta final do Campeonato Paulista e também defendendo a liderança no Campeonato Brasileiro. Então a gente pode ver o mesmo time que venceu o Capivariano, com o Maurício de um lado, o Alan do outro, e o Arias nessa expectativa de entrar no time aos poucos, é o que a gente vai ver nesse Palmeiras. A equipe Alviverde defende uma invencibilidade de 20 jogos sem perder como mandante. Desde agosto do ano passado, o Palmeiras não perde como mandante, o Fluminense não perde nos últimos 10 anos, perdeu só uma vez em 2024 como mandante, quando o Fluminense estava ali brigando para escapar do rebaixamento, venceu no Allianz Parque por 1-0, escapou do rebaixamento, mas tem um histórico também positivo diante da equipe tricolor das Laranjeiras. Então o Palmeiras vai defender essa invencibilidade. E uma outra, o Zubeldia nunca venceu o Palmeiras desde que ele está aqui no futebol brasileiro. São 7 confrontos, 6 pelo São Paulo e 1 pelo Fluminense, e ele nunca conseguiu vencer a equipe alviverde. Então essa é a principal dúvida no Palmeiras, mas com a tendência de Arias no banco de reservas. Bruno. Ele nunca venceu, mas o empate no ano passado no Allianz Parque complicou demais a vida do Palmeiras na reta final do Campeonato Brasileiro. Então tem esse ponto aí também, né? Esse retrospecto recente talvez seja até favorável por um lado aí para o Zubeldia, ou pelo menos a lembrança recente melhor para ele. Bragantino e Furacão, ó o Inter, hein? Vai pegar o Remo, hein? Cadê a Melbia? Cara, Curitiba e São Paulo, Cruzeiro e Corinthians, Palmeiras e Fluminense e ainda Grêmio e Atlético. Copa do Brasil também, o Novo Horizontino joga contra o Nacional. Semana recheada. Né? O Vinícius Nicoletti e o Palmeiras, hein? A Lili estava falando da questão aí do Dorival, se poupa ou não, Campeonato Brasileiro. É uma dúvida também aí no Palmeiras, isso ou não? Fala, Bruno, um abraço para você, para os companheiros, fã de esportes. Não, Palmeiras vai com tudo, fez toda a preparação, todo o planejamento para chegar com o time principal nesse momento no Campeonato Paulista e também no Campeonato Brasileiro. Palmeiras defende a liderança, tem 7 pontos ao lado do Fluminense também, outras equipes, então os dois times brigando pelas primeiras posições, e o Palmeiras vai com tudo em Campeonato Brasileiro e também no Campeonato Paulista. O técnico Abel Ferreira pode repetir o time que venceu o Capivariano nas quartas de final, goleou por 4-0, mas fica a questão. Aliás, é um time que ele repetiu 4 vezes nos últimos 5 jogos, é esse o time base do Palmeiras titular nessa temporada. Fica a questão em relação ao Arias. Será que mais uma vez ele fica no banco de reservas, entra aos poucos na equipe, ou terá uma chance como titular contra seu ex-clube? Diante do Capivariano, ele entrou aos 33 do segundo tempo, jogou 15, 16 minutos ali, sofreu o pênalti do terceiro gol do Palmeiras e ele entrou no lugar do Alan, pela direita, mas pode jogar na esquerda, no lugar do Maurício, pode entrar no meio campo, pode ser um segundo atacante. O técnico Abel Ferreira comemorou essa opção demais, o Arias que chega para a equipe e vai dar aí várias opções para o treinador montar a equipe.
Por enquanto fica essa dúvida. Começa jogando, será banco de reservas, começa na reserva. A tendência é que mais uma vez ele fique no banco esperando a sua oportunidade de entrar durante a partida, mas é o que a gente vai confirmar aí nos próximos dias. Bruno. Boa, obrigado, viu, Vinícius? Lembrando que domingo, claro, tem clássico contra o São Paulo, semifinal do Paulistão. Agora tem as informações do Rio Grande do Sul, Colorado, com o Gustavo Berton. E aqui com as últimas infos do Verdão, que joga amanhã às 9h30 contra o Fluminense, que é um time muito chato, um time muito perigoso, mas o jogo é em casa e o nosso Verdão tá em primeiro lugar e vamos seguir assim. É o início? É, mas mano, quando você segue assim, rapaziada, desde o começo, pode pá que futuramente vai fazer muita diferença esses pontos que a gente vai conquistando aí. Vamos seguir aqui, vamos falar sobre o Fluminense por enquanto, tá? Eu quero saber mais informações sobre o Fluminense. Quem são os desfalques dos caras, que é o seguinte, os caras têm jogadores bons ali, né? Serna, Canóbio, John Kennedy, então são jogadores muito bons. Mas o Canóbio, pessoal, é o seguinte, segundo informações aqui, não joga porque tá suspenso. Olha só que bom, hein? Só que no lugar, pessoal, se a gente for analisar aí, né, entre o Savarino. Savarino é monstro. Aí eu fico em dúvida aí, quem é melhor, Savarino ou Canóbio? E aí, quem vocês preferem que jogue amanhã? Savarino ou Canóbio? Pra mim, eu acho que o Savarino é melhor, só que o Canóbio é mais entrosado. Então, né, ainda bem que o Canóbio não vai estar disponível aí pros caras. Então, né, eu quero que vocês façam um mano a mano aí, tá? Solta aí nos comentários. Quem é melhor, Fábio ou Carlos Miguel? E aí? Samuel Xavier ou Kelvin? E aí, quem é melhor? Freitas ou o Gomes? Pode até colocar o Murilo aí também. Quem é melhor? James ou Murilo ou Gomes? Solta aí nos comentários, rapaziada. René ou quem? Ou Marlon Freitas? Vamos colocar Marlon Freitas aí? Quem é melhor? Solta aí nos comentários, rapaziada. Eu quero saber, mano. Facundo Bernal ou Andréas Pereira? E aí? Quem vocês acham? Martinelli. Quem deve jogar também no meio ali? Maurício? Será que é o Maurício que ele vai colocar? Vamos colocar aqui o Maurício, então. Ô Maurício, e aí? Quem é melhor? Solta nos comentários, rapaziada. Lucha Costa. Mano, Lucha Costa joga demais, mano. Quem a gente vai colocar pra debater com Lucha Costa? Quem vocês colocariam? Eu não sei como que o Palmeiras vai ser montado, pessoal. Mas eu tô chutando aqui pra vocês. Eu acho que esse deve ser um time do Palmeiras. Eu esqueci de comparar, né? René com o Piquerez, pessoal. É René com o Piquerez. Tá? A comparação aí. Facundo Bernal. Facundo Bernal deles ali é lateral? Ou é volante? E aí? Tô em dúvida, hein? Mas enfim, coloca nos comentários. Vou colocar o Facundo Bernal com Marlon Freitas. Martinelli com o Andrés Pereira. Acho que dá mais racha os dois. Andrés Pereira e Martinelli. Lucha Costa com Maurício, tá? Eu acho que o Lucha Costa é melhor. Savarino com Alan, né? Contra o Alan. E aí, quem leva melhor? Kelvin contra Vitor Roque ou fraco? E aí? John Kennedy, fraco? Ou o Vitor Roque? Solta aí nos comentários, rapaziada. Contra os dois, pra mim, quem leva melhor é os dois do Verdão, tá? Pra mim, pode colocar qualquer um dos dois aqui, ó, contra o John Kennedy que leva melhor. Ou o Vitor Roque leva melhor contra o John Kennedy. Flaco também leva melhor. Então, já o Kelvin Serna segue um bom momento. Então, eu acho que, né? Mesmo assim, eu fico do Palmeiras ainda. Qualquer um dos dois. Savarino com o Alan. Contra o Alan, eu acho que o Alan é melhor também, na minha opinião. Lucha Costa é melhor que o Maurício. Minha opinião, beleza? Martinelli contra o Andrés Pereira. Eu acho que o Andrés Pereira é melhor que o Martinelli. Que qualquer um desses aqui, ó. Facundo Bernal, Martinelli, o Andrés é melhor. Facundo Bernal versus o Marlon Freitas. Pra mim, o Marlon Freitas é melhor. René contra o Piquerez, pessoal. Gêmeos contra Gomes ou Murilo? Vamos colocar o Murilo aqui pra ser Gêmeos, tá? Então, Gêmeos contra o Murilo, pra mim, o Gêmeos é melhor. Freitas contra o Gomes, mano, 1000 vezes o Gomes. Samuel Xavier contra o Kelvin, Samuel Xavier é 1000 vezes melhor. Fábio contra o Carlos Miguel, eu acho que o Fábio é melhor, tá? Então, esse é o meu mano a mano, eu acho que leva melhor aí, né, nos confrontos. Solta aí também pra vocês a opinião, tá? E seguimos, coloca o palpite também nos comentários. Até o próximo vídeo.